Que bom podemos, nesse dia, primeiro domingo do mês agora de maio, podemos juntos celebrar o nosso Deus. Eu queria, antes de começar a palavra, fazer uma menção de gratidão a Deus por todos aqueles queridos irmãos que têm de forma sistemática, oportuna, mantido a regularidade dos seus dízimos e ofertas. E podemos dizer que, de acordo com as medidas que foram tomadas internas para a redução de despesas, e as nossas contas têm, de forma abençoada, sido equilibradas. Mas eu queria registrar isso. Esses dias atrás, eu estava com o setor financeiro da igreja olhando, e meu coração ficou muito sensível, agradecido a Deus por fazer parte dessa igreja, de ver pessoas comprometidas com Ele. O segundo recado é sobre a nossa construção. Essa semana já deve ter sido divulgado nas mídias sociais uma fase muito importante, que é o lançamento do primeiro pilar do nosso complexo lá do Espaço Esperança. E foi um tempo gostoso, com poucas pessoas nós não podíamos abrir, convidamos o conselho, a comissão de construção, os colaboradores, e nós tivemos um momento de lançamento da pedra fundamental. Agradecer a Deus porque você faz parte disso, e mesmo em decorrência desta pandemia que traz algumas restrições econômicas, mas havia um planejamento com a empresa, então está dentro do cronograma, estamos assim cumprindo. Então, muito obrigado, você que participa, você que colabora, você que investe no reino de Deus através desta comunidade de fé. Quero convidar você a abrir sua Bíblia num texto que nós encontramos lá em Naum, capítulo 3, versículo 14. Naum 3,14, o texto bíblico diz assim: tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. Oremos. Pai, que esta palavra possa entrar no nosso coração e promover mudanças, promover fortalecimento, promover vigor, promover rendição, dependência. Usa-nos com teu Espírito Santo para proclamá-la com autoridade, em nome de Jesus. Amém. O profeta Naum não é um profeta muito conhecido, não. Faz parte daqueles profetas menores. E o nome dele, Naum, significa consolo. E ele traz uma palavra muito pesada para a cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Ele é levantado por Deus para dizer que aquela cidade que fora tão opressora, aquele império que fora tão cruel na sua forma de agir, agora seria castigado. O juízo de Deus viria sobre aquele império. Não se sabe muitas informações acerca de Naum. Alguns dizem que o nome Cafarnaum vem dele, aldeia de Naum, mas não é comprovada essa informação. Diz a Bíblia que ele era eucosita, de Eucós, um lugar que também não tem muitas informações. Agora, quando ele profetizou, e de fato aconteceu, porque o Império Assírio caiu com a derrocada de Nínive no ano 612 a.C. E a profecia dele é nessa direção, para alertar a cidade e o povo. Foi com base nesta informação que eu pensei numa temática para explorarmos neste dia. Prepare-se para o cerco, prepare-se para o tempo do cerco. Essa expressão não é muito comum para nós, mas na Idade Média, no mundo antigo, quando uma cidade sofria o cerco, sofria o sítio, ela era toda fechada ao seu redor por inimigos. Normalmente aquelas cidades eram fechadas com fortalezas, com muralhas, com muros altíssimos para essa proteção. E quando um inimigo vinha atacar, ele rodeava todas aquelas muralhas e promovia esse cerco, fazendo com que duas coisas básicas: ninguém entrasse e não tivesse entrada de provisão para aquela cidade, e também que eles não saíssem. E assim, por muito tempo, eles ficavam até que a cidade ou se rendia, ou elas partia para cima e ganhava aquela vitória. Nós encontramos alguns casos na Bíblia de cerco. Por exemplo, quando Josué foi derrotar Jericó, ele com seu povo fez um cerco, e por 7 dias aquela cidade foi sitiada, até que no 7º dia toda a estratégia de Deus fez com que as muralhas daquela cidade caíssem. Nós encontramos também um outro cerco na cidade de Samaria.
A Bíblia registra no segundo livro de Reis, capítulo 6 em diante, que Ben-Hadad, o rei da Síria, veio e sitiou a cidade de Samaria, cercou a cidade de Samaria. E houve grande fome por conta disso em Samaria, porque as pessoas que estavam lá dentro vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Vendia-se esterco de pomba por 5 peças de prata. E chegou a um ponto de que as pessoas, não tendo o que comer, da seguinte proposta: vamos cozer o meu filho e comer, mas dizendo-lhe outro dia: dá o teu filho para que nós comamos. Então esta circunstância foi decorrente de um cerco, de um sítio. A cidade de Jerusalém também foi sitiada, teve um tempo de cerco. Isso aconteceu entre 590 e 597 a.C., quando o Império Babilônico veio e rendeu a cidade de Jerusalém. Esse cerco durou quase que 3 anos, ninguém entrava, e não entrava víveres, não entrava provisão, e ninguém saía. 3 anos cercada pelo inimigo babilônico, pelo exército da Babilônia. Então é necessário, para esses momentos em que as cidades fossem sitiadas, que tivesse estratégias para lidar contra esse cerco. É justamente então nesse contexto de proclamação de juízo de Naum contra Nínive, essa cidade capital do Império Assírio, que ele traz uma orientação nesse versículo, quando diz: tira a água, fortifica as fortalezas, entra no barro e pisa a massa, e toma a forma para os ladrilhos. É como que uma estratégia de como uma cidade pode sobreviver, resistir ao sítio, ao cerco. E olhando para essas medidas e recomendações de Naum, eu queria trazer para você as aplicações também para o nosso contexto. A primeira recomendação que o texto nos dá é esta: tira a água para o tempo do cerco. Vocês sabem da importância da água para a construção das civilizações. O Rio Douro, por exemplo, ele traz uma importância muito grande para a Espanha e para também Portugal. Você olha para o rio Nilo, desde a sua nascente no Sudão, na Etiópia, passando pelo Sudão, indo até o Egito. Você olha também para a Mesopotâmia, quando nós tratamos do rio Tigre e rio Eufrates, o berço da civilização. Então as civilizações, elas estão sempre em torno de água, de lugar de abundância, porque água significa vida. O próprio Monte Hermon, com seu degelo que forma o rio Jordão. Então nós encontramos a importância da água para as civilizações. E no nosso próprio país, o Rio São Francisco, que rega todo o nosso agreste, trazendo vida, saúde e produção para o nosso agreste. As cidades fortificadas, elas tinham aquedutos que traziam água de fora, e algumas também poços para que a água fosse consumida. E é muito importante entender que eles eram famosos, os aquedutos, na Idade Média. Reservatórios de água são importantes para a provisão. Esta é a ideia: toma água para o cerco, armazena, abastece de água, para que quando vierem os inimigos e te cercarem, você esteja provido, você esteja com condições de resistir a um grande tempo de cerco e de sítio. Como é que eu aplico isso quando penso? Tira água para o dia do cerco. A ideia é: mantenha reservas de provisão para a sua vida. Outras traduções desse mesmo versículo dizem: tira água, guarde água em reservatórios, ajuntem água, estoque água, tire água para o cerco, reserve água para o tempo do cerco, tira água para usares no cerco. A ideia é reservar, armazenar, ajuntar, abastecer, estocar água. O que é isto para nós no sentido espiritual de experimentar um abastecimento de vida, que é água, para o dia do cerco? Parece haver nas Escrituras uma ordem semelhante para você enfrentar o dia do cerco. A palavra sempre nos ensina sobre a importância da previdência, de programar antes, de não esperar as coisas acontecerem, serem pegos de imprevistos.
A previdência também ela é aplicável em várias situações da vida. A palavra ensina sobre a importância da previdência quando diz que a gente precisa olhar para a formiga, porque ela junta no verão para passar o período de estiagem. Isso é previdência. Nós precisamos ser previdentes, trabalharmos ainda quando somos fortes, preparando-nos para a velhice, previdentes, estudando para o vestibular, não à véspera do vestibular, mas durante todo o ensino fundamental, para que quando você chegue no vestibular, você já esteja armazenado previdentemente para enfrentar a dificuldade, pensando na previdência do seu autodesenvolvimento profissional, a sua preparação, a sua formação para entrar no mercado competitivo. Isso é procurar prevenir, é procurar se anteceder, criar armazenagem e abastecer, recolher o INSS ou uma previdência privada, prevendo os seus dias de velhice. Na área espiritual precisamos dessa previdência. Por isso que a proposta das Escrituras é que o Espírito Santo seja essa tua fonte para você resistir o dia mau. Porque todos quantos receberam um dia Jesus como seu Salvador e Senhor, receberam o penhor do Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus afirma numa das festas em Israel, quando lá o Evangelho de João registra que Jesus estava neste lugar, e ele fala: quem beber desta água tornará a ter sede, se dirigindo à mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, esta água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você precisa tirar a água para o dia do seco. Você precisa se abastecer para o dia do seco. Na festa que Jesus estava registrada lá em João 7, ele diz o seguinte: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Para o dia difícil, para o dia de caos, para o dia de dificuldades, para os dias áridos, para os dias maus, você precisa de estar abastecido da presença do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo transmite vida. Esta é a imagem que o profeta Ezequiel declara quando fala daquele rio que nasce do trono, e esse rio vai trazendo vida em todas as suas margens. É isso que você, enfrentando o dia do cerco, vai tornar saudável todos os pântanos, todos os lodos, porque você precisa de estar abastecido do Espírito Santo. A segunda recomendação de Naum para a cidade de Nínive é esta: fortifica as tuas fortalezas, porque as cidades fortificadas com esses muros, elas estavam pseudamente protegidas. Jericó é considerada a cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas do mundo. E ela tinha as fortalezas, as muralhas bem resistentes. Mas nada que impede que Deus, que demove todas as fortalezas, possa derrubar. A invasão dos babilônicos sobre o próprio Jerusalém destruiu toda a fortaleza. Então você precisa fortalecer as fortalezas, porque os inimigos vão aparecer, sejam os assírios, sejam os babilônios, seja quem for. Você precisa fortificar as tuas fortalezas. Isso significa: reforce os dispositivos de segurança na sua vida, reforce a sua saúde, prepare-se para ficar mais autoimune ou imune contra todas as adversidades, contra os vírus da vida. Prepare também a sua família, cerque, fortifique a sua casa, fortifique a sua cidade, fortifique o seu bairro, fortifique o seu condomínio, fortifique, crie resistência. E aqui as aplicações entre: reforça essa segurança, porque os inimigos modernos não são mais os bárbaros, não são mais os guerreiros, não são mais esses exércitos que de repente invadem a sua aldeia, destroçando, matando crianças, saqueando, botando fogo em todas as coisas, destruindo literalmente as cidades. Mas nós percebemos que nos últimos dias existem alguns bárbaros, alguns inimigos que tentam saquear a família, que tentam saquear a sua vida, que tentam saquear a sociedade, que tentam saquear os valores e princípios morais, que tentam saquear os princípios judaicos cristãos. E você precisa então criar resistências, pensando em estratégias, pensando em fortalecimento, porque os inimigos são outros, não são esses bárbaros que invadem casas, mas são sofismas, fortalezas que são construídas na mente das pessoas
através de redes sociais, através de mídia, através de TV, através de internet, através de vídeos, através de filmes, e vão de forma perniciosa destruindo e minando toda uma estrutura por dentro. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte sobre essas ameaças, quando escrevendo à igreja de Corinto ele dizia: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que vêm crescendo dentro de nós e da mente dos nossos filhos e da mente das pessoas, para destruir os princípios do Evangelho. Então a estratégia hoje é minar por dentro. A estratégia que o diabo usa, que o mal usa, é minar os conceitos e princípios, e você precisa então trazer resistência, fortificar as suas fortalezas, os seus muros espirituais. E como que você faz isso? Fortificando a sua família. Sabe que numa das abordagens do diabo, Satanás contra Jó, falando de Jó para Deus, é o seguinte: também o Senhor cercou a família dele. É uma tradução interessante, que o Senhor colocou uma cerca em volta da família. Meu amigo, você precisa fortificar a sua fortaleza da casa, da família, das relações. Você precisa também fortalecer as muralhas espirituais, para que os dardos do inimigo e todas as investidas dele com o propósito de roubar, matar e destruir sejam desmascarados e caiam por terra, porque ele é vencido e o Senhor Jesus é vencedor, como acabamos de declarar. Você tem que reforçar a segurança, mantendo de forma permanente e vigilância. Esta é a temática de Jesus lá no Getsemane: vigiem, porque a carne é fraca e o espírito precisa estar pronto. Então você precisa vigiar, é um tema recorrente em todas as escrituras sagradas. Você precisa reforçar a sua segurança, fortificando o seu relacionamento com Deus, porque o próprio Deus diz assim: eu serei para você o muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dessa cidade a sua glória. E esse mesmo Deus declara, porque Ele é a fortaleza, a muralha, o muro do pobre, Ele é a fortaleza do necessitado contra todas as suas angústias, Ele é refúgio contra a tempestade, e Ele é sombra contra o calor. Gosto muito de uma palavra de Davi, um grande guerreiro, que entendia de todas as estratégias militares, de cerco, de sítio, de cidades, mas ele declara humildemente, dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e Ele perfeitamente endireita o meu caminho, desembaraça o meu caminho. Esta é a convicção, meu querido, quando você escuta essa expressão: fortifica as tuas fortalezas, façam valer todas as proteções de Deus para a sua vida. Terceira recomendação e medida dita por Naum: entra no barro e pisa a massa. No sistema de construção civil, um pouquinho mais antigo, e alguns já devem ter participado disso, os tijolos, por exemplo, de adobe, eles eram feitos assim manualmente, artesanalmente, em formas. E o processo era escolher o barro, o processo é tirar a impureza do barro, separar esse barro, tirar a sua impureza, depois umedecê-lo de tal forma que estivesse no ponto, amassá-lo para que ele te desse liga e consistência própria, e depois ele era colocado na forma, deixado ele pronto, seco, tirava da forma, depois ele era colocado no forno. É esta imagem artesanal que Naum está utilizando de um processo cuidadoso. Então ele diz para aqueles moradores de Nínive: olha, vocês têm que estar preparados para o dia do cerco, então vocês têm que ter tijolos para protegerem as suas fortalezas, a sua muralha. Literalmente para mim significa: põe a mão na massa, você não pode ficar aí. A tarefa é simples, básica, que revela humildade, é de pôr o pé no barro, é de pôr a mão na massa. Deus nos chama para a tarefa simples, gente que está disposta a amassar barro, a pisar o barro, a pôr a mão na massa. Tira a água para o tempo do cerco, entra no barro e pisa a massa. A palavra entrar é coloque-se dentro da situação. Barro é lama, lodo, lamaçal, e pisar a massa significa que esse barro vai se tornar uma argamassa própria para ser utilizada, uma lama adequada para ser utilizada.
Não tem um exemplo mais claro dessa orientação de Naum do que na pessoa de Jesus Cristo, que desceu dos céus para pisar o barro, para pôr a mão na massa, para se fazer lodo, colocar os seus pés no lodo, para se entrar na lama junto com você e comigo. Ele se rebaixou e se colocou na mesma postura que eu e você, e ele se envolveu no drama humano, e ele se envolveu com gente moldável, que está disposta a ser moldável através desse vaso ou barro nas suas mãos. Jesus é a própria forma, Jesus é o próprio modelo de reprodução de seguidores iguais a eles, de formas para cada tijolinho. E você é convidado para esse envolvimento, literalmente pôr a mão na massa, de entrar no barro e de pisar a massa, de se identificar com humus, de se identificar com o lodo humano, de se identificar com a miséria humana. O período de seco vai te ensinar a isso. É isso que a pandemia do coronavírus mostrou para você. Você tem que pisar o barro, você tem que entrar no barro e pisar a massa. Não despreze os humildes começos. Agora, a todo momento, nós temos que pisar o barro, entrar no barro e pisar a massa. Disponha-se ao trabalho de ajudar. Eu me recordo de uma empresária que a nossa igreja tem, e ela começou muito humilde. Eu lembro que ela era secretária da Mabel, aqui, de uma empresa distribuidora de bolachas na cidade. Sou Renato e Dona Valdelice. Era Marta Campos. Ela começou muito humilde e hoje é uma empresária bem sucedida, mas é necessário entrar no barro e pisar a massa. Tem muita gente que quer sair do cerco, tem muita gente que quer sair da crise sem entrar no barro e pisar a massa. Se você está em momentos difíceis, você tem que entrar no barro e pisar a massa. Por favor, tem gente nesse período de quarentena pensando que é férias, e não é férias, é um período da gente humildemente abastecer as nossas energias do Espírito Santo do Senhor. É um momento de fortalecer, fortificar as nossas fortalezas, e é um momento próprio para a gente entrar no barro e pisar a massa com as demais pessoas. E a última medida e recomendação de Naum que eu encontro aqui nesse texto é: toma a forma para os ladrilhos. Em outras traduções nós encontramos, diferentemente dessa expressão toma forma para os ladrilhos, é o seguinte: façam tijolos suficientes para consertar os muros. Ou outra tradução diz: faça tijolos para reparar os muros. Repara o forno de tijolos, outra tradução desse mesmo versículo. A expressão forma significa fortalecer, prevalecer, endurecer, resistir, ser forte, persistente. E aqui eu queria destacar a palavra manutenção. Porque, meu amigo, se você precisa trabalhar a forma para os ladrilhos, a ideia é que você esteja com condições de fazer permanente manutenção na estrutura, na fortaleza, na muralha. E essa expressão nos remete ao pós-pandemia. Durante a pandemia, como é que eu devo me comportar para que eu saia protegido, fortalecido, experimentado, amadurecido no pós-pandemia? Nós registramos no editorial da igreja, no boletim da igreja nessa semana, essa temática. Foi feita uma pesquisa entre 1.667 brasileiros via telefone, qual seria a primeira atividade que ele gostaria de frequentar depois da pandemia. Seria o shopping, seria o bar, seria a igreja, seria a roda dos amigos, e a grande maioria decidiu igreja. Quero voltar à minha comunhão. Agora, meu irmão, para que você chegue até esse dia, você tem que dar condições de manutenção da sua fé. Você tem que estar conectado com a sua comunidade de fé através dos seus cultos online. Você pode estar envolvido de forma virtual com as pessoas do seu relacionamento, com as suas células. Você precisa divulgar nesse período de manutenção da sua fé aquilo que está edificando o seu coração. Você precisa realizar contato com pessoas da sua comunidade. Você precisa continuar mantendo sistematicamente, regularmente, a sua forma de abençoar e de contribuir com o reino do Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Você precisa, na sua manutenção, estar dedicando o seu tempo devocional, de comunhão com a palavra, porque senão você não vai resistir o cerco. O inimigo, se você não estiver fazendo isso na sua manutenção, você vai ruir
É necessária permanente manutenção, constante, persistente, diligente, dedicada e aplicada manutenção. Neemias foi um líder chamado para reconstruir o muro de Jerusalém. Primeiro, Esdras veio reconstruir o templo. Neemias vem reconstruir o muro de Jerusalém. E olha só o que Deus diz para o profeta Ezequiel: eu busquei um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Alguma pessoa que está preocupada com a manutenção, para que através das fissuras esse muro não venha a ruir. É importante se colocar na brecha. Esta é a mensagem que Isaías diz para os arrependidos, dizendo: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É hora, e você é chamado para esse período de cerco, para começar a reparar as veredas antigas, as brechas existentes, que podem trazer ruína para a sua família, trazer ruína para a sua vida, trazer ruína para igrejas, para a sociedade. Nós somos levantados para sermos reparadores, mantenedores, manutendores de brechas, correções, de cerco, para se tornar um lugar habitável. Eu ouvi 2 filósofos recentemente participando de um debate na CNN. Eu quero encerrar com essas ilustrações. Leandro Carnal era um deles e falava sobre ansiedade, e diz assim, que a escolha pela sanidade psíquica tem que ser diária, sua e minha. Nós estamos em cerco, então tem que escolher ficar bem emocionalmente, psiquicamente, e é portanto necessário respirar, é portanto necessário meditar, refletir. Não se entregue ao pessimismo, resista ao dia do cerco, mantenha em ordem a estética e o visual. Tem gente que está acabada dentro de casa, meu amigo, coloque isso dentro dessas orientações. O outro filósofo, Luiz Pondé, diz assim, que esse ambiente de pandemia, que é na verdade um cerco, traz trauma e depressão. Esse ambiente favorece a gente paranoica, a gente depressiva, a gente hipocondríaca. E esse ambiente de cerco vai provocar um aumento, e já está provocando, um aumento da ansiedade, do desespero, o aumento do consumo de álcool e de ansiolíticos, que são os remédios para tratamento da ansiedade. Esse momento de cerco estimula o medo, que pode se tornar uma paranoia na vida das pessoas. E olha, por incrível que pareça, você, meu irmão, crente em Jesus, entrar em desespero, cara, tira água para o dia do cerco, fortifica as fortalezas, entra no barro e pisa massa, toma forma para os ladrilhos. Meu querido, a pior situação de alguém que pegar o coronavírus, que é uma doença ruim, é a morte. Mas eu quero dizer, se você estiver em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. E a Bíblia diz que estar com Cristo, Paulo descreve isso, é incomparavelmente melhor. Claro, não queremos. Talvez você pense que não é hora. Quem tem o domínio sobre todas as coisas é o Senhor. Que Deus fortaleça o seu coração. Que essas palavras te encorajem a você pensar que a nossa vida, ela só faz sentido nele. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro, pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. Que Deus te leve a estar abastecido do Espírito, que você possa ter resistência, uma cerca espiritual esteja em volta da sua vida e da sua casa, que você possa estar também de forma humilde, pisando a massa, e cuidado com a manutenção, para que nenhuma fissura exista na sua vida. Que o Senhor seja contigo e te abençoe. Amém. Pra mim, do céu, me enche
enxerga bem e não há um profundo lugar onde tu não me encontras com esse olhar. Tu me proteges do mal e tu me ouves também. Se eu chamo, Pai, onde está? Tu respondes, estou contigo, não te deixo sozinho, filho. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti